Iniciando então o nosso trabalho de hoje, hoje é um dia de tema livre, a última quinta-feira do mês, dia 26 de março de 2015. Então nós vamos hoje abordar o nosso tema livre. Eu separei aqui um material para a gente fazer o nosso estudo de hoje. E antes de começarmos, eu vou então atender a duas colocações que foram apresentadas aqui pelo Décio e pelo nosso amigo Zé. Bom dia, Lilian. Então, deixa eu ver rapidamente aqui. Tá. Então temos aqui essas duas colocações já. Bom, o Zé tinha perguntado lá em cima a respeito da atuação de Jesus naquela época, se ele tinha alguma postura mais objetiva, mais intensiva a respeito da escravidão naquela época, né? Deixa eu voltar aqui. Se Jesus combateu explicitamente a escravidão. O que a gente pode lembrar, Zé, naturalmente dentro do campo das especulações, porque não podemos simplesmente dizer que Jesus fez ou deixou de fazer baseado na quantidade de informações que nós temos hoje. Então, naturalmente, nós vamos para o campo da análise, da especulação. A gente lembra que o trabalho de Jesus era fazer com que a sociedade se conscientizasse de aspectos muito mais voltados para o campo espiritual. Então ele falava muito sobre igualdade, falava muito sobre a opressão que a população sofria. Então o propósito dele não era combater o Império Romano. Na verdade, o objetivo dele era trazer um esclarecimento para a população. Então, naturalmente, a questão escravidão, ela estava, vamos dizer assim, embutida dentro desse propósito de Jesus. Tanto é assim que nós vemos que os debates que eram relatados de Jesus no Novo Testamento, lá junto aos evangelistas, dizia respeito muito mais a questões filosóficas, a questões teológicas, questões espirituais de modo geral. Então, quando nós falamos se Jesus era um ardoroso combatente da escravidão, se assim fosse, ele certamente deixaria de lado a sua missão principal, que era deixar uma mensagem diferenciada para o mundo. Então, vemos que falar sobre a subjugação da população por um outro grupo, através da força, fazia parte, então, desse esclarecimento. Então, ele falava que todos eram irmãos, que Deus era o Pai de todos, que todos deveriam modificar o comportamento para poder chegar ao reino dos céus. Então, a gente vê que trata da escravidão de uma forma implícita, vamos dizer assim. Então, ele não era assim um ativista social daquela época, mas ele é, vamos dizer assim, um ativista espiritual. E o comportamento que ele teve naquela época, é importante a gente lembrar que Jesus era visto pelo Império Romano como um subversivo, como um criminoso que violava a autoridade de Roma. Então, quando ele foi preso e foi punido, nós tínhamos duas questões envolvidas naquela situação. A primeira, a questão religiosa, pelo fato de afrontar os líderes do judaísmo, né, os doutores da lei, que não aceitavam aquela postura porque ele quebrava tradições, ele falava sobre igualdade, ele colocava o homem num contato direto com Deus sem passar pelos sacerdotes e tudo mais, né? Então, ele começou a criar essa antipatia natural junto aos sacerdotes judeus. E depois, junto à sociedade romana, ao Império Romano, ele começou também a mobilizar a sociedade contra aquele tipo de governo que era recebido naquela época. Então Jesus, quando foi preso por influência do Império Romano, por influência do judaísmo, mas preso pelo Império Romano. Então quem matou Jesus na crucificação não foram os judeus, foi o Império Romano, porque Jesus era visto como esse agitador social. E o crime de crucificação, que a gente sempre lembra, é um crime capital, né? Era uma pena capital para os crimes mais graves. Então era aquele que matava, era aquele que se colocava contra o império. Então a crucificação não foi uma morte especial para Jesus. A crucificação acontecia o tempo todo. Basta a gente lembrar que aquele filme Spartacus,
Ele conta um momento da história do Império Romano em que os escravos se rebelaram contra o Império. E Espartacus era um escravo que mobilizou toda aquela força. Naturalmente, o exército romano, os centuriões, as legiões, conseguiram acabar com essa rebelião, e muitos daqueles que eram escravos rebeldes foram punidos e crucificados. Havia a Ápia, que é uma via importante na história do Império Romano. Naquele período, ela foi então cravada de postes na sua beirada e vários corpos ali pendurados. Segundo alguns relatos, mais de 6.000 escravos foram mortos por causa dessa rebelião, e isso foi crucificado, né? Foi através da crucificação. Então Jesus era visto então como esse agitador, que não era aceito pelo Império Romano, e também ali depois influenciado pela visão dos judeus, né, dos sacerdotes judeus. Então, dessa forma, nós vemos que Jesus não veio com uma missão específica de combater a escravidão. Ele veio fazer um trabalho de esclarecimento que envolvia também a relação social naquele período. Tá? Então, essas são as informações que nós temos da vida de Jesus naqueles três anos, né, que ele teve de missão, já que antes dos 30 anos muito pouco se conhece sobre a vida dele, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Barbudinho. Bom dia, Nancy, João, Armando. Vamos lá. Com relação ao Décio, nós temos um livro muito interessante de Gabriel Delany, chamado O Fenômeno Espírita, em que ele fala de algumas experiências de transporte. Eu separei rapidamente aqui nos meus arquivos uma dessas experiências. A gente vai ver então o relato para saber de que forma que ele acontecia dentro daquelas observações. Então está aqui, experiências de Wallace, os transportes. Então vale a pena, tá? O Fenômeno Espírita, tanto esse, como um outro livro também que eu ganhei de presente da nossa querida Miriam, que é de... Deixa eu pegar aqui o título do livro. Ele não está aqui à minha vista agora. Mas é o livro de William Crookes, que fala sobre diversas experiências que ele faz, que inclusive eu quero fazer com vocês uma leitura diária de cada relato. São relatos pequenos, que ele fala das mais variadas situações que ele teve a oportunidade de registrar dentro do campo dos fenômenos mediúnicos, né? Então vale a pena a gente ter esse conhecimento. Pois é, transportar você para cá, Barbudinho. Então vamos lá, os transportes. Vimos a campanha do Sr. Crookes, vimos a campainha do Sr. Crookes ser transportada de uma sala para outra. Se essa campainha não lhe pertencesse, se ela tivesse vindo de uma casa vizinha, teríamos aí o que chamamos de fenômeno de transporte. Eis um fato garantido pelo Sr. Wallace. O que é de mais notável na mediunidade da senhorita Nicol, hoje senhora Gupp, é o transporte de flores e frutos para um quarto fechado. A primeira vez que esse fato se deu foi em minha casa, na época em que suas faculdades estavam ainda pouco desenvolvidas. Todos os assistentes eram meus amigos íntimos. A médium tinha vindo para a ceia. Estávamos em pleno inverno, e antes que as flores aparecessem, ela tinha ficado conosco durante 4 horas em um quarto muito quente e iluminado a gás. O certo é que sobre uma mesa nua, em pequeno compartimento fechado e escuro, a sala vizinha e o corredor também estavam bem iluminados, apareceu uma quantidade de flores que não se achavam ali quando apagamos o gás, alguns minutos antes. Eram anêmonas, tulipas, crisântemos, primaveras da China e muitas espécies de fetos. Todas pareciam ter sido colhidas de fresco e estavam cobertas de fino orvalho. Nenhuma pétala estava quebrada ou machucada. Nenhuma das mais delicadas pontas dos fetos se achava afetada. Sequei e observei tudo, juntamente com o atestado que obtive dos assistentes, garantindo não haverem eles de modo algum contribuído, tanto quanto podiam sê-lo, para o aparecimento das flores. Acreditei então, e ainda acredito, que era absolutamente impossível a senhora Nicol conservá-las oculta por tanto tempo, tão perfeitas, e mais que tudo, tê-las coberto inteiramente de tão bela camada de orvalho, igual a que se produz no exterior de um copo, quando em dia quente ele está cheio de água gelada. A competência particular de Alfred Wallace torna essa observação uma das mais preciosas,
porque é difícil que uma jovem senhora, nas condições indicadas, tenha podido iludir o sagaz e ilustre naturalista. Prossigamos. Só uma observação aqui. Alfred Wallace, ele foi um grande colaborador de Charles Darwin no estudo da evolução das espécies. Então, quando Charles Darwin preparava já aquele livro da evolução das espécies, Wallace tinha também um trabalho paralelo. E aí então conta a história que Darwin teve contato, ou soube que Wallace também tinha esse material, e aí então rapidamente Darwin publicou seu livro, para que ele não fosse ultrapassado na divulgação dessa história. Só que o Wallace, além de naturalista e ter um contato muito próximo com Darwin, também era espírita e fazia esses estudos de fenômenos mediúnicos. Continua então, prossigamos. Fenômenos semelhantes operam-se centenas de vezes, em muitas casas em condições variadas. Quase sempre as flores amontoavam-se em quantidade sobre as mesas. Em outras ocasiões, foram trazidos os frutos e as flores especiais que haviam sido pedidos. Um amigo meu solicitou, uma vez, um girassol, e uma dessas flores, alta, de 6 pés, caiu sobre a mesa com as raízes envoltas em sólida massa de terra. Uma das provas mais importantes realizou-se em Florença, na presença do Sr. F. Adolphus Trollope, da Sra. Bagden e do Coronel Harvey. A sala foi examinada pelos cavaleiros, a Sra. Gupp foi despida e de novo vestida pela Sra. Trope, que examinou cada uma das peças de seu vestuário, e em seguida o Sr. e a Sra. Gupp foram solidamente amarrados em torno da mesa. 10 minutos depois, todos declararam que sentiam o aroma de flores e que se acendeu uma vela, viu-se nos braços da Sra. Gupp e do Sr. Trollope estavam cobertos de juquilhos que inundavam a sala com seu perfume. Os Srs. Gupp e Trollope narram esse fato em termos substancialmente idênticos. Relatório da Sociedade Dialética de Londres sobre o Espiritismo. Então esse foi um relato que nós temos, naturalmente ainda, não atende a dúvida que nós tínhamos a respeito do fechamento hermético de um recipiente que pudesse, de alguma forma, permitir o transporte dessas substâncias. Olha, naquilo que eu já tive contato, Décio, naturalmente não vou trazer para vocês aqui nenhuma informação definitiva, porque esse é um assunto que certamente está aberto a muitas investigações e evoluções também no seu conceito, mas o que a gente lembra é que a matéria densa que nós temos aqui no mundo físico, ela é densa para nós, mas absolutamente porosa, vamos dizer assim, ou fluídica para os espíritos. Então, ao envolvê-los com esse fluido, e quando não se fala em desmaterialização, você desaparece de um lugar e aparece no outro, esse desaparece ele acaba sendo muito definitivo. Então, na verdade, você pode alterar as condições estruturais dessa substância para fazê-la com que ela seja transportada de um ambiente para outro. Não importa qual é a distância e não importa também qual é o tipo de material que se encontra ali impedindo a sua passagem. Então, dessa forma, nós vemos que essa desmaterialização, na verdade, é uma mudança estrutural na substância que possibilita passar, por exemplo, por entre essa matéria que se encontra, vamos dizer assim, desagregada para os espíritos. Né? Deixa eu ver aqui. O Décio perguntou sobre o transporte. Você chegou um pouquinho antes. Ele tinha perguntado ao microfone, Barbudinho. Tinha perguntado como é que nós podemos compreender o fenômeno de transporte de um objeto que adentra a um recipiente absolutamente fechado, sendo que Erasto tinha dito lá no livro dos médiuns que não é possível desfazer um objeto e depois refazê-lo, mas é possível você, juntando os fluidos, montar um objeto novo, mas não desagregá-lo, não desmanchá-lo, vamos dizer assim, né? Bom dia, André. Então, o que nós vemos é que essa propriedade que nós temos, por exemplo, tem um outro relato também de Gabriel Delane, num outro livro, em que ele lembra que uma flor passou por dentro de uma mesa.
Aí eles procuraram para ver se havia alguma fresta, alguma coisa assim. Então, se essa experiência clara fez uma flor ultrapassar, né, penetrar o tampão de uma mesa, então nós vemos que simplesmente modificando a constituição da matéria flor, é possível então fazer com que ela ultrapasse também, inclusive, a própria tábua da mesa, que também sofre essa alteração. Então nós estamos pensando apenas naquele objeto que acaba sendo modificado na sua estrutura, mas nós não pensamos na caixa, por exemplo, que também pode sofrer essa alteração. Então, daquilo que foi lido até agora, daquilo que eu tive contato até agora, nós temos então essa ideia da forma como isso acontece. Agora, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais profunda, nós teríamos que presenciar e fazer uma análise dessas condições, né? Então, essa é a forma que nós analisamos. O Babudinho colocou, tem uma história que o Zé Grosso deixou um presente em uma reunião, um bloco de pedra que nem passava pela porta, né? Pois é, tem inclusive lá no fenômeno de poltergeist, registrado também lá em Foz do Iguaçu, que virou notícia, inclusive, eu trouxe para vocês, de uma casa que era um sobrado, e muitos objetos, rodas, por exemplo, de caminhão, que é muito grande e não passaria pelas escadas, nada, ela acabou aparecendo dentro do quarto, no pavimento superior da residência. Então a pergunta é, como que esse objeto acabou aparecendo por lá? Então, não precisamos pensar apenas nessa questão de uma caixa completamente fechada. Basta a gente pensar num objeto que não ultrapassa, por exemplo, por uma porta, como foi o caso desse fenômeno. E não foi nenhuma experiência espírita. Isso foi registrado nos jornais da época, falando como é que é possível um objeto daquele tamanho entrar naquele quarto, sendo que as portas e janelas não permitiam. Então é a mesma coisa que nós temos também. É uma mudança estrutural no objeto que permite que ele penetre dentro de outro objeto. Então, não é aquela história da matéria ocupando dois lugares no espaço. Aliás, dois corpos ocupando o mesmo lugar no espaço. Mas nós temos ali um corpo penetrando o outro. Porque é a mesma coisa, como é que um espírito não tem obstáculos para poder entrar numa residência? Não tem portas, não tem parede. Simplesmente porque a sua constituição fluídica acaba então não vendo obstáculo num objeto denso como uma parede. Então essa mudança estrutural nesses objetos acabam alterando então a sua composição fluídica, permitindo então essa passagem. Essa é a explicação que nós temos. Mais do que isso, nós teríamos então que presenciar e fazer uma análise e ter conhecimento técnico também para tirar o melhor proveito dessas informações. Tá, Décio? Então, o ideal seria, né, se nós tivéssemos tido um contato antes para poder conversar sobre isso, eu teria pego mais relatos, mas agora que já foi falado, eu vou ver se eu separo algumas citações para a gente analisar de uma forma mais cuidadosa, mais detalhada esse fenômeno. Então eu preparo e depois a gente volta então a tratar desse assunto, que ele não ficou então como acabado. Tá? Como ficou em cima da hora, faltou para nós assim, uma explicação é muito interessante. Mas aí já fica assim, fica no meu achismo, na minha ideia, na minha palavra. Mas o ideal seria nós termos material para poder discutir sobre isso. Então eu vou fazer uma pesquisa depois, e aí então a gente traz e volta a debater sobre esse tema. Beleza? Bom dia, Miriam. Vamos lá então. Como eu tinha passado para vocês num dos nossos encontros, no nosso tema livre anterior, eu havia comentado sobre um texto que eu tenho, um texto que é muito interessante, chamado O Mestre da Arte Real, falando exatamente sobre os níveis evolutivos de cada um de nós, que acaba sendo representado pelo nosso comportamento. Então, quando nós pensamos uma sociedade, muitas vezes que demonstra um comportamento primitivo, bruto, egoísta, agressivo, é o resultado do nível evolutivo desse mundo. Então, como é que nós podemos fazer uma comparação desses diversos níveis, inclusive fazendo depois uma análise da forma como nós nos encontramos, ou melhor, qual é o nível em que nós nos encontramos? Então, eu tinha prometido para vocês no mês passado, esse mês então eu trago para vocês aqui agora esse texto. É um texto muito bacana, não é um texto espírita, mas ele acaba sendo assim um texto que tem uma característica filosófica e espiritual, mas que não deixa de ser para nós, não deixa de ter, né, um grande valor para nós, para as nossas reflexões. Então o texto se chama Mestre da Arte Real.
Começamos assim, então. Em que nível você se encontra? Há alguns anos, um buscador aproximou-se de um mestre da arte real, um verdadeiro místico, e perguntou-lhe: Mestre, gostaria muito de saber por que razão os seres humanos guerreiam-se e por que não conseguem entender-se, por mais que apregoem estar buscando a paz e o entendimento, por mais que apregoem o amor e por mais que afirmem abominar o ódio. Esta é uma pergunta muito séria. Gerações e gerações a têm feito e não conseguiram uma resposta satisfatória, por não se darem conta de que tudo é uma questão de nível evolutivo. A grande maioria da humanidade do planeta Terra está vivendo atualmente no nível 1. Muitos outros no nível 2, alguns outros no nível 3. Essa é uma grande maioria. Alguns poucos já conseguiram atingir o nível 4, pouquíssimos o nível 5, raríssimos o nível 6, e somente 1000 em 1000 anos aparece algum que atingiu o nível 7. Mas, mestre, que níveis são esses? Não adiantaria nada explicá-los, pois além de não entender, também logo em seguida você os esqueceria, e esqueceria também a explicação. Assim, prefiro levá-lo numa viagem mental para realizar uma série de experimentos, e aí então tenho certeza você vivenciará e saberá exatamente o que são esses níveis, cada um deles nos seus mínimos detalhes. Colocou então a ponta de dois dedos na testa do consulente, e imediatamente ambos estavam em outro local, em outra dimensão no espaço e do tempo. O local era uma espécie de bosque, e um homem aproximava-se deles. Ao chegar mais perto, disse-lhe o mestre: Dê-lhe um tapa no rosto. Mas por quê? Ele não fez nada. Faz parte do experimento. Dê-lhe um tapa, não muito forte, mas dê-lhe um tapa. E o homem aproximou-se mais do mestre e do consulente. Este, então, chegou até o homem, pediu-lhe que parasse e, sem nenhum aviso, dê-lhe um tapa que estalou. Imediatamente, como se fosse feito de mola, o desconhecido revidou com uma saraivada de socos e o consulente caiu no chão, por causa do inesperado ataque. Instantaneamente, como num passe de mágica, o mestre e o consulente já estavam em outro lugar, muito semelhante ao primeiro, e outro homem se aproximava. O mestre então comentou: Agora você já sabe como reage um homem do nível 1. Não pensa, age mecanicamente, revida sem pensar. Aprendeu a agir dessa maneira e esse aprendizado é tudo para ele. É o que norteia sua vida, é sua muleta. Agora você testará da mesma maneira o nosso companheiro que vem aí do nível 2. Quando o homem se aproximou, o consulente pediu que parasse e lhe deu um tapa. O homem ficou assustado, olhou para o consulente, mediu de cima a baixo e, sem dizer nada, revidou com um tapa um pouco mais forte. E instantaneamente já estavam em outro lugar, muito semelhante ao primeiro. Agora, você já sabe como reage um homem do nível 2. Pensa um pouco, analisa superficialmente a situação, verifica se está à altura do adversário e aí então revida. Se o julgar mais fraco, não revidará imediatamente, pois irá revidar a traição. Ainda é carregado pelo mesmo tipo de muleta usada pelo homem do nível 1. Só que analisa um pouco mais as coisas e os fatos da vida. Entendeu? Repita o mesmo com esse aí que vem chegando. Então a gente para por aqui por enquanto, para fazermos uma reflexão em torno dessa questão que fala sobre nível 1 e nível 2. Aí é importante que nós façamos uma comparação com a realidade do nosso mundo hoje, em que nós vemos, por exemplo, ações e reações. Aliás, eu tinha comentado com vocês sobre isso num dos estudos anteriores que nós fizemos do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos uma característica importante da nossa personalidade, em que nós avaliamos assim: eu sou esse tipo de pessoa. No momento em que nós declaramos que somos esse tipo de pessoa, nós escolhemos exatamente quais são as nossas ações, quais são os adjetivos que nos caracterizam, qual é a aparência que eu quero que as pessoas vejam. Então as pessoas perguntam: você é uma pessoa boa? Sim, eu sou uma pessoa boa. Porque eu sou uma pessoa que não responde, eu sou uma pessoa que tenta ser paciente, eu sou uma pessoa que não tem preconceitos, uma pessoa tolerante, e blá, blá, blá.
Só que, na verdade, a gente consegue medir as características da nossa personalidade não pelas ações, porque toda ação é premeditada. Nós decidimos como, quando e com que intensidade nós vamos agir em determinado momento de nossas vidas. Mas, na verdade, para que a gente possa julgar a nossa personalidade, nós temos que analisar não as nossas ações, mas as nossas reações. Porque todas as nossas reações não são premeditadas. Elas são automáticas e instantâneas. Então, se eu quero saber se eu sou paciente, eu tenho que ser provocado na minha paciência. Aí eu vou reagir para saber se eu tenho paciência ou não. Se eu quero me colocar como uma pessoa caridosa, eu tenho que ser provocado por uma situação que aparece do nada e que exija uma ação naquele momento, uma atitude naquele momento. Aí então, se eu agir por reflexo, se eu agir com naturalidade, isso mostra que realmente a caridade existe dentro de mim. Porque eu não escolho quando eu vou fazer, com quem eu vou fazer. Então, tudo que acontece na nossa vida, o que mostra exatamente aquilo que nós somos, são exatamente as nossas reações. Então não pensam assim, olha, eu sou uma pessoa boa, então eu vou te mostrar que sou uma pessoa boa. Isso é premeditado. Você está andando na rua, uma pessoa tropeça, você imediatamente age. Ou você reage ajudando aquela pessoa, ou você reage fazendo de conta que não viu. Essa reação que é espontânea, que tem características claras daquilo que nós somos. Então, quando nós vimos aqui o nível 1 e o nível 2, nós tivemos ali dois comportamentos, ou dando risada, Tuti? Por que não? Cada um se reage de uma forma diferente. Então nós vemos isso o tempo todo. Vemos isso diante de uma corrupção, de uma notícia que aparece na televisão, diante de uma violência, diante de uma situação dentro de nossas casas. Então o que nós somos é demonstrado nas nossas reações, que são espontâneas, que são imprevistas, que são imediatas. Não nas nossas ações, que a gente fica pensando, bom, hoje eu vou sair na rua e vou fazer caridade para alguém, ou então eu não vou brigar com ninguém. Você está no trânsito, alguém vem dar uma buzinada na sua traseira, reclamando de alguma coisa. É a sua reação que vai demonstrar aquilo que você é. E não a premeditação de um comportamento bonzinho. Isso é uma máscara. A máscara cai quando nós reagimos. Então sempre analisemos esse comportamento. Então, nível 1, bateu ou levou. Como foi colocado pelo Espírito no início, a esmagadora maioria da população do nosso planeta está no nível 1. E é assim mesmo que acontece. Nós falamos alguma coisa, alguém xinga de volta. Se falou mal de alguém, alguém pega e reclama de volta. Então, assim, o que muda, na verdade, dentro desse comportamento de uma reação instantânea e imediata, modifica-se na intensidade entre cada pessoa. Então, por exemplo, aqui nós vimos que bateu no rosto do primeiro, a reação imediata foi encher o outro de soco. Muitas vezes a gente pode empurrar, pode xingar, mas é instantâneo. No segundo, nós temos aquela análise: será que eu faço, será que eu não faço, se eu fizer, será que eu ganho? Mas a vontade de reagir com a mesma agressividade continua presente também nesse segundo nível. Então vemos ali os dois níveis mais presentes aqui na nossa sociedade, sendo o primeiro na sua maioria. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente ler aqui o que foi colocado no começo. Ele disse assim para nós: a Terra está vivendo atualmente no nível 1, muitos outros no nível 2 e alguns outros no nível 3. Essa é a grande maioria. Então vamos agora para o nível número 3, para a gente entender exatamente qual é o nível que nós vamos analisar agora. Deixa eu ver aqui. Tá, repita o mesmo com esse aí que vem chegando. A cena repetiu-se. Ao receber o tapa, o homem parou, olhou para o consulente e assim falou: que é isso, moço? Mereço uma explicação, não acha? Se não me explicar direitinho por que razão me bateu, vai levar uma surra, estou falando sério. Eu e o mestre estamos realizando uma série de experimentos, e esse experimento consta exatamente em fazer o que fiz, ou seja, bater nas pessoas para ver como reagem. E querem que eu reaja? Sim, exatamente isso. Já reparou que não tem sentido? Como não? Já aprendemos ótimas lições com as reações de outras pessoas.
Queremos saber qual a lição você irá nos ensinar. Ainda não perceberam que isso não faz sentido? Por que agredir assim as pessoas gratuitamente? Queremos verificar, interferiu o mestre, as reações imediatas e primitivas das pessoas. Você tem alguma sugestão ou consegue atinar com alguma alternativa? De momento não ocorre nenhuma. De uma coisa, porém, estou certo. Esse teste é muito bárbaro, pois agride os outros. Estou realmente muito assustado e chocado com essa ação de vocês, que parecem pessoas inteligentes e sensatas. Certamente deverá algo menos agressivo e mais inteligente, não acham? Enfim, perguntou o buscador, como você vai reagir? Vai revidar? Ou vai nos ensinar uma outra maneira de conseguir aprender o que desejamos? Já nem sei se continuo discutindo com vocês, pois acho que estou perdendo meu tempo. São dois malucos e tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar conversando com dois malucos. Afinal, meu tempo é precioso demais e não vou desperdiçá-los com vocês. Quando encontrarem alguém que não seja tão sensato e paciente como eu, vão aprender o que é agredir gratuitamente as pessoas. Que outro, em algum outro lugar, revide por mim. Não vou nem perder meu tempo com vocês, pois não merecem meu esforço. São uns perfeitos idiotas. Imagine só, dar tapa na cara dos outros, besteira, idiotice, falta do que fazer. E ainda querem me convencer de que estão buscando conhecimento. Picaretas, é isso que vocês são, uns picaretas, uns charlatães. Imediatamente aquela cena apagou-se e já se encontravam em outro lugar, muito semelhante a todos os outros. Então o mestre comentou: agora você já sabe como reage um homem do nível 3. Gosta de analisar a situação, discutir os pormenores, criticar tudo, mas não apresenta nenhuma solução ou alternativa, pois ainda usa as mesmas muletas que os outros dois anteriores também usavam. Prefere deixar tudo para lá, pois não tem tempo para se aborrecer com a ação. Prefere deixar para os outros. É um erudito e teórico que fala muito, mas que age muito pouco e não apresenta nenhuma solução para nenhum problema, a não ser a mais óbvia, e assim mesmo, olhe lá. É um medíocre, enfatuado, cheio de erudição, que se julga dono da verdade, que se acha muito entendido e que reclama de tudo e só sabe criticar. É o mais perigoso de todos, pois costuma deter cargos de comando por ser, geralmente, portador de algum diploma universitário em nível de bacharel, mais uma outra muleta, e se pavoneia por isso. Possui instrução e muita erudição. Já consegue ter um pouquinho mais de percepção das coisas, mas é somente isso. Ainda precisa das muletas para continuar vivendo, mas começa a perceber que talvez seja melhor andar sem elas. No entanto, por preguiça vil e simples falta de vontade, força de vontade, prefere continuar a utilizá-las. De resto, não passa de um medíocre enfatuado que sabe apenas argumentar e tudo criticar. Então, paramos por aqui também. Nós vimos, com toda a minha capacidade de interpretação teatral, vimos ali qual é a reação desse cidadão que se encontra no nível 3, que é o que a gente encontra hoje, principalmente. Isso me fez lembrar, inevitavelmente, aquelas discussões que acontecem no nosso Congresso, que diz assim: Vossa Excelência está faltando com a verdade, Vossa Excelência é um hipócrita. E um colocando o dedo em riste, apontando para o outro, e naquele bate-boca sem solução nenhuma, mas ainda assim nós vemos a mesma reação. Então mudou-se a forma de agir, enquanto um agita, o outro agride fisicamente, o outro também reage fisicamente, mas com uma certa cautela, e enquanto o outro faz isso também, só que através de argumentos. É uma reação: você é um idiota, vocês não sei o que, não perco tempo com vocês. Então ele mostra o desprezo, mostra a arrogância, muitas vezes formada pelo seu intelecto. Se eu gravo isso, o que, fraterna? Depois eu passo o texto para vocês aí se divirtam. Tá joinha? Muito bem, saímos então do nosso texto. Depois eu passo para vocês. Nós saímos então do nível 3, que é a massa do nosso mundo, e a gente começa agora a entrar numa dimensão mais sutil, vamos dizer assim. Vamos agora saber como reage um homem do nível 4. Faço o mesmo que com esse aí que vem. E a cena repetiu-se. O caminhante olhou para o buscador e perguntou:
Por que você fez isso? Eu fiz alguma coisa errada? Ofendi você de alguma maneira? Enfim, gostaria de saber por que motivo você me bateu. Posso saber? Não é nada pessoal. Eu e o mestre estamos realizando um experimento para aprender qual será a reação das pessoas diante de uma agressão imotivada. Pelo visto, já realizaram esse experimento com outras pessoas. Já devem ter aprendido muito a respeito de como reagem os seres humanos, não é mesmo? Estamos aprendendo um bocado. Qual será a sua reação? O que pensa de nosso experimento? Tem alguma solução melhor? Hoje vocês me ensinaram uma nova lição e estou muito satisfeito com isso, e só tenho a agradecer por me haverem escolhido para participar desse seu experimento. Apenas acho que vocês estão correndo o risco de encontrar alguém que não consiga entender o que estão fazendo e revidar a agressão. Até chego a arriscar-me a afirmar que vocês já encontraram esse tipo de pessoa, não é mesmo? Mas também, se não corremos algum risco na vida, nada jamais poderá ser conseguido. E temos uma solução. Deixa eu ler de novo aqui. Mas também, se não corrermos algum risco na vida, nada jamais poderá ser conseguido em termos de solução. Sob esse ponto de vista, a metodologia experimental de vocês, que vocês imaginaram, é tão boa como outra qualquer. Já encontraram alguém que não entendesse o que estão a fazer e igualmente respondeu com reações hostis, não é mesmo? Por outro lado, como se trata de um aprendizado, gostaria muito de acompanhá-los para partilhar desse aprendizado. Acertar-me-iam como companheiro de jornada? Gostaria muito de adquirir novos conhecimentos. Posso ir com vocês? E se tudo o que dissemos for mentira? E se tivermos mal intencionados? Perguntou o mestre. Como reagiria isso? Somente os loucos fazem coisas sem uma razão plausível. Sei muito bem distinguir um louco de um são, e definitivamente tenho a mais cristalina das certezas de que vocês não são loucos. Logo, alguma razão vocês deverão ter para estarem agredindo gratuitamente as pessoas. Essa razão que me deram é tão boa e plausível como qualquer outra, seja ela qual for. Gostaria de seguir com vocês para ver se minhas conjecturas estão certas, ou seja, de que falam a verdade e, se assim o for, compartilhar da experiência de vocês. Enfim, desejo aprender cada vez mais, e essa é uma boa ocasião para isso, não acham? Instantaneamente, tudo se desfez. E logo o mestre e o buscador já estavam em outro ambiente muito semelhante aos anteriores. O mestre assim comentou: o homem do nível 4 já está bem distanciado e se desligando gradativamente dos afazeres mundanos. Já sabe que existem outros níveis mais baixos e outros mais elevados, e está buscando apenas aprender mais e mais para evoluir, para tornar-se um sábio. Não é, em absoluto, um erudito, embora até mesmo possa possuir algum diploma universitário, e já compreende bem a natureza humana para fazer julgamentos sensatos e lógicos. Por outro lado, possui uma curiosidade muito grande e uma insaciável sede de conhecimentos. E isso acontece porque abandonou suas muletas há muito pouco tempo. Talvez há um mês, 2, ainda sente falta delas, mas já compreendeu que o melhor mesmo é viver sem elas. Dentro de muito pouco tempo, e só mais um pouco tempo, talvez mais um ano ou dois, assim que se acostumar de fato a sequer pensar nas muletas, estará realmente começando a trilhar o caminho certo para os próximos níveis. Mas vamos continuar com o nosso aprendizado. Repita o mesmo com esse homem que vem aí, e vamos ver como reagem o homem do nível 5. Então paramos por aqui. Pois é. Então teve interação, teve curiosidade, teve bom senso de analisar as coisas. Então nós vemos muito isso nesse comportamento. Analisarmos, por exemplo, a nossa reação dos níveis 1 do nível 1 ao nível 4, quando nós assistimos a um programa de televisão e vemos ali uma notícia que sai dizendo que jovens cometeram um crime e acabaram machucando uma pessoa. E a polícia os prendeu. De imediato a nossa ideia é: tomara que apanhe bastante. Ou então, se ele matou, bem que podia existir pena de morte. E então nós vamos reagindo mentalmente e até mesmo intelectualmente, fazendo com que ele pague na mesma moeda. E isso nós vemos o tempo todo. Se nós vemos, por exemplo, uma pessoa que comete um crime,
E a gente começa a analisar, bom, ele é um espírito imortal, ele é um indivíduo que teve muitas oportunidades, jogou tudo fora, sua próxima encarnação vai ser dolorosa, vamos nos compadecer das vítimas e tudo mais, e começamos então a fazer uma análise da realidade daquele espírito e não usarmos o nosso instinto para trazer uma resposta. Isso não significa que ele vai ficar impune. Ele vai ser punido de acordo com a legislação que rege a nossa vida em sociedade. Mas certamente é uma punição educativa, não uma punição vingativa. Essa é a diferença dos dois. Normalmente nós reagimos com o intuito de vingança e não reagimos para tentar auxiliar aquele espírito desequilibrado diante da situação que ele vivenciou. Vemos isso então com os atentados terroristas, com os crimes que acontecem e tudo mais, né? Seria a relação de dar a outra face, né? Então, esse é o caso que nós temos. Todos estamos, né, fraterna? Vamos lá então. Muitas vezes a gente não agride a pessoa, mas mentalmente a gente manda torpedos nucleares em cima dela, né? E quando ela cai, como eu sempre falo para vocês, tem uma frase que caracteriza muito o nosso estágio evolutivo, uma expressão que nós utilizamos. Se nós não falamos, nós pensamos. É aquele famoso bem feito. Podemos perceber que alguém por quem a gente nutre alguma antipatia, se acontece alguma coisa negativa com ela, a gente fala assim, bem feito. Esse bem feito nada mais é do que um sentimento de vingança, que demonstra exatamente o nível em que nós estamos, né? Então espera que eu estou chegando, Barbudinho. Logo, logo a gente está de volta. Vamos lá. Passamos para o nível 4, então, vimos ali a capacidade analítica necessária para observarmos por que as pessoas reagem de uma forma ou de outra. E o que poderíamos fazer para que elas realmente se conscientizassem da sua condição, que elas fossem impulsionadas para esse processo evolutivo. Então vamos ver como reage um homem do nível 5. O tapa estalou. Filho meu, eu bem mereci por não haver logo percebido que estavas necessitando de ajuda. Em que posso ser útil? Não entendi. Afinal, dele um tapa, não vai reagir? Na verdade, cada agressão é um pedido de ajuda. Em que posso te ajudar, filho meu? Estamos dando tapas nas pessoas que passam para conhecermos suas reações. Não é nada pessoal. Então é nisso que te posso ajudar? Ajudar-te-ei com muita satisfação, pedindo-te perdão por não ver logo percebido que desejas aprender. É meritória a tua ação, pois o saber é a coisa mais importante que um ser humano pode adquirir. Somente por meio do saber é que o homem se eleva, e se estás querendo aprender, só tenho elogios a te oferecer. Logo aprenderás a lição mais importante, que é de ajudar desinteressadamente as pessoas, assim como estou a fazer com vocês neste momento. Ainda terás um longo caminho pela frente, mas se desejares, posso ser o teu guia nos passos iniciais e te poupar de muitos transtornos e dissabores. Sinto-me perfeitamente capaz de guiar-te nos primeiros passos e fazer-te chegar até onde me encontro. Daí para frente, faremos o restante do aprendizado juntos. O que achas da proposta? Aceita-me como teu guia? Imediatamente a cena se desfez, e logo se viram em outro caminho, um pouco mais agradável que os anteriores, e o mestre assim se expressou. Quando um homem atinge o nível 5, começa a entender que a humanidade em geral, digamos, o homem comum, é como uma espécie de adolescente que ainda não conseguiu sequer se encontrar. E por esse motivo, como todo e qualquer bom adolescente, é muito inseguro e, devido a essa insegurança, não sabe como pedir ajuda e agride a todos para chamar atenção sobre si e pedir então, de maneira velada e indireta, a ajuda de que necessita. O homem do nível 5 possui a sincera vontade de ajudar e de auxiliar a todos desinteressadamente, sem visar vantagens pessoais. É como se fosse uma irmã Dulce ou uma Madre Teresa de Calcutá da vida. Sabe ser humilde e reconhece que ainda tem muito a aprender para atingir níveis evolutivos mais elevados. E deseja partilhar gratuitamente seus conhecimentos com todos os seres humanos. Compreende que a imensa maioria dos seres humanos usa muletas diversas para procurar ajudar e procura ajudá-los, dando-lhes exatamente aquilo que lhe é pedido
de acordo com a muleta que estão usando ou com o que lhes é mais acessível no nível em que se encontra. A partir do nível 5, o ser humano adquire a faculdade de perceber em qual nível o seu interlocutor se encontra. Agora, dê um tapa nesse homem que aí vem. Vamos ver como reage o homem do nível 6. Então paramos por aqui. Né? A ideia, fraterna, é que, vamos dizer assim, os sábios desse mundo de regeneração que nós estamos entrando seriam aqueles orientadores, exemplos, referências, como nós temos hoje homens mais sábios na nossa atualidade. Aqui ele colocou, por exemplo, Madre Teresa, Irmã Dulce, mas podemos colocar Chico Xavier, Mahatma Gandhi, que são pessoas que você imagina uma agressão dessa no Chico Xavier e você fica se perguntando como ele reagiria numa situação como essa, dentro daquilo que nós conhecemos, né, na sua tranquilidade, na sua doçura, na sua sabedoria. Então, vemos assim que esse nível 5 talvez seja para nós então essas grandes referências, essas grandes lideranças morais que o mundo tanto necessita, né? E aqui no nosso mundo hoje são esses expoentes, esses ícones que se destacam no nosso meio por esse tipo de comportamento, que na verdade é um comportamento extremamente raro, como nós vemos. Tanto é assim que quando o fazem, chamam a atenção por se diferenciar da massa, né, que os envolve. Então vimos aqui o nível número 5. Bom dia, isso. Vamos ver como reage o homem do nível 6. O buscador iniciou o ritual. Pediu ao homem que parasse e lançou a mão em seu rosto. O outro, por sua vez, com um movimento quase instantâneo, desviou-se e a sua mão apenas atingiu o vazio. Meu querido filho, por que você queria ferir-se a si mesmo? Ainda não aprendeu que agredindo os outros você estará agredindo a si mesmo? Você ainda não conseguiu entender que a humanidade é um organismo único e que cada um de nós é apenas uma pequena célula desse imenso organismo? Seria você capaz de provocar deliberadamente em seu corpo um ferimento que vai doer muito e cuja cicatrização orgânica e psíquica vai demorar e causará muito sofrimento inútil? Mas estamos realizando um experimento para descobrir qual será a reação das pessoas a uma agressão gratuita. Por que você não aprende primeiro a amar? Por que, em vez de dar um tapa, não dá um beijo nas pessoas? Assim, em lugar de causar-lhes sofrimento, estará demonstrando amor. É o amor é a energia mais poderosa e sublime do universo. Se você aprender a lição do amor, logo poderá ensinar amor para todas as outras células da humanidade. E tenho a mais concreta certeza de que em muito pouco tempo toda a humanidade será um imenso organismo amoroso e que distribuirá amor por todo o planeta, e daí, por extensão, emitirá vibrações de amor para todo o universo. Eu amo a todos como amo a mim mesmo. No instante em que você aprender isso, poderá amar a si mesmo. E todos os demais seres humanos, da mesma maneira, e terá aprendido a regra de ouro do universo. Tudo é amor, a vida é amor, nós somos centelhas de amor. E, portanto, amar você jamais permitirá que você se ferisse, agredindo a mim. Se você ama uma criança, jamais permitirá que ela se machuque ou se fira, porque ela ainda não entende que, se agir de determinada maneira perigosa, irá ferir-se e irá sofrer. Você a amparará, não é mesmo? Você deverá aprender, em primeiro lugar, a lição do amor, a viver o amor em toda a sua plenitude, pois o amor é tudo, e se você está vivo, deve sua vida a um ato de amor. Pense nisso, medite muito sobre isso. Dê amor gratuitamente. Ensine amor com muito amor, e logo verá que tudo ao seu redor vai ficar mais sublime, mais diáfano, pois você estará flutuando sobre os influxos da energia mais poderosa do universo, que é o amor, e sua vida será sublime. Instantaneamente tudo se desfez e se viram em outro ambiente, ainda mais lindo e repousante do que esse último em que estiveram. Então o mestre falou:
Este é um dos níveis mais elevados a que pode chegar o ser humano em sua senda evolutiva ainda na matéria no planeta Terra. Um homem que conseguiu entender o que é o amor já é um homem sublime, inefável, quase inatingível pelas infelicidades humanas, pois já descobriu o começo da verdade, mas ainda não a conhece em toda a sua plenitude, o que só acontecerá quando atingir o nível 7. Logo você descobrirá isso. Muito bem, paramos aqui no nível 6. Como se chama esse tema? Hoje, a princípio, nós lembramos que é um tema livre, e então eu separei esse texto desde o mês passado para a gente trocar algumas ideias sobre essas reflexões. O título chama Mestre da Arte Real. Tá? Depois eu passo para vocês lá no nosso grupo no Facebook, para quem quiser baixá-lo. Né? Depois lê com calma, lê com tranquilidade. Vamos lá, Barbudinho, ainda tem mais ainda. Nós acabamos de sair do nosso planeta, vamos para o mundo espiritual agora. Dê um tapa nesse homem que vem aí chegando. E o buscador pediu ao homem que parasse. Quando seus olhares se cruzaram, uma espécie de choque elétrico percorreu-lhe todo o corpo. E uma sensação mesclada de amor, compaixão, amizade desinteressada, compreensão, de profundo conhecimento de tudo que se relaciona à vida e um enorme sentimento de extrema segurança encheram-lhe todo o seu ser. Bata nele, ordenou o mestre. Não posso, mestre, não posso. Bata nele. Faça um grande esforço, mas terá que bater nele. Nosso aprendizado só estará completo se você bater nele. Faça um grande esforço e bata. Vamos, agora. Não, mestre. Sua simples presença já é suficiente para que eu consiga compreender a futilidade de lhe dar um tapa. Prefiro dar um tapa em mim mesmo. Nele, porém, jamais. Bata-me, disse o homem com muita firmeza e suavidade, pois só assim aprenderás tua lição e saberás finalmente por que ainda existem guerras na humanidade. Não posso, não tem menor sentido fazer isso. Então, tornou o homem, já aprendeste tua lição. Quem, dentre todos em que bateste, a ensinou para ti? Reflete um pouco e me responde. Acho que foram os 3 primeiros do nível 1 ao nível 3. Os outros apenas a ilustraram e a complementaram. Agora compreendo o quão atrasados eles estão e o quanto ainda terão que caminhar na senda evolutiva para entender esse fato. Sinto por eles uma compaixão muito profunda. Estão de muletas e não sabem disso. E o pior de tudo é que não conseguem perceber que é até muito simples e muito fácil abandoná-las, e que no preciso instante em que as abandonarem, começarão a progredir. Era essa a lição que eu deveria aprender? Sim, filho meu. Essa é apenas uma das muitas facetas do verdadeiro aprendizado. Ainda terá muito que aprender, mas já aprendeste a primeira e a maior de todas as lições. Existe a ignorância. Volveu o homem com suavidade e convicção. Mas ainda existem outras coisas mais que deves ter aprendido. O que foi? Aprendi também que é meu dever ensiná-los para que entendam que a vida está muito além daquilo que eles julgam ser importantes, que eles julgam ser muito importante, as suas muletas, e também sua busca inútil e desenfreada por sexo, status social, riquezas e poder. Nos outros níveis, comecei a entender que para se ensinar alguma coisa para alguém, é preciso que tenhamos aprendido aquilo que vamos ensinar. Mas isso é um processo demorado demais, pois todo mundo quer tudo às pressas, imediatamente. A humanidade ainda é uma criança, mal acabou de nascer, mal acabou de aprender que pode caminhar por conta própria, sem engatinhar, sem precisar usar muletas. O grande erro é que nós queremos fazer tudo às pressas e medir tudo pela duração de nossas vidas individuais. O importante é que compreendamos que o tempo deve ser contado em termos cósmicos universais. Se assim o fizermos, começaremos então a entender que o universo é um organismo imenso, ainda relativamente novo, e que também está fazendo seu aprendizado por intermédio de nós, seres vivos, conscientes e inteligentes que habitamos planetas disseminados por todo o espaço cósmico. Nossa vida individual
só terá importância mesmo se conseguirmos entender e vivenciar esse conhecimento, essa grande verdade. Somos todos uma imensa equipe energética atuando nos mais diversos níveis energéticos daquilo que é conhecido como vida e universo, que no final das contas é tudo a mesma coisa. Mesmo assim, para eu entender que tudo de que necessito, de novo, mas sendo assim, para eu entender tudo de que necessito para poder ensinar aos meus irmãos, precisarei de muito mais que uma vida. Ser-me-ão concedidas mais outras vidas, além dessas que agora estou vivendo? Mas ainda não conseguiste vislumbrar que só existe uma única vida, e tu já está vivendo há milhões e milhões de anos, e ainda viverás por mais outros tantos milhões, nos mais diversos níveis? Tu já foste energia pura, átomo, molécula, vírus, bactéria, enfim, todos os seres que já apareceram na escala biológica, e tu ainda és tudo isso. Compreende, filho meu? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas mesmo assim, então, não terei tempo, neste momento atual de minha manifestação no universo, de aprender tudo o que é necessário ensinar aos meus irmãos que ainda se encontram nos níveis 1, 2 e 3. E quem o terá jamais aprendido algum dia? Mas isso não tem a menor importância, pois tu já estás a ensinar o que aprendeste nessa breve jornada mental. Já aprendeste que existem 7 níveis evolutivos possíveis aos seres humanos, aqui, agora, neste planeta Terra. Acabou aqui agora um comentário final. O autor deste conto conseguiu transmiti-lo há alguns milênios através da tradição oral, durante muitas e muitas gerações. O autor deste trabalho, ao ler este conto, há muitos anos atrás, também aprendeu a mesma lição, e agora a está transmitindo para todos aqueles que vierem a lê-lo, e no final, alguns desses leitores, algum dia, ensinarão essa mesma lição a outros irmãos humanos. Compreendes agora que não é necessário mais do que uma única vida como um ser humano neste planeta Terra, para que aprenda tudo e que possas transmitir esse conhecimento a todos os seres humanos nos próximos milênios vindouros? É só uma questão de tempo, não concordas, filho meu? Agora, se quem deste aprendizado tomar conhecimento e assim mesmo não desejar progredir, não quiser deixar de lado as muletas que está usando e não quiser aceitar essa verdade tão cristalina, o problema e a responsabilidade já não serão mais teus. Tu e todos os demais que estão transmitindo esse conhecimento já cumpriram suas partes. Que os outros, os que dele estão tomando conhecimento, cumpram as suas. Para isso, são livres e possuem o discernimento e o livre-arbítrio suficientes para fazer suas escolhas, e nada tens com isso. Entendeste, filho meu? Então está aqui, né, esse nosso texto. O Brasil colocou lá em cima, né, interessante que quando acho que já está ótimo, a reação tem algo melhor, né, boa reflexão. É para pensar que o bem que a gente faz é o mínimo e que sempre podemos fazer isso, não podemos nos acomodar com aquilo que estamos fazendo, né? Então, vimos aqui nesse texto, depois eu disponibilizo para vocês. Bom dia, professor. Então, vimos aqui nesse texto a quantidade de reflexões que nos é permitido a partir de agora, desculpem, que nos é permitido a partir de agora, fazendo inicialmente uma análise de nós mesmos. Nós lembramos que toda mensagem que nos estimula algum tipo de reflexão é uma mensagem que serve de uma forma subjetiva, de uma forma pessoal. Então toda mensagem que nós lemos, nos livros espíritas, mensagens que tragam conteúdo filosófico, moral, positivo para nós, ele é sempre um objeto de autorreflexão, ou de autoanálise, desculpem. Então fazemos uma análise de nós mesmos, fazemos ali então uma reflexão a respeito daquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, nas nossas relações sociais, muitas vezes exercitando, né, de uma forma fundamental aquilo que nós aprendemos na teoria, através dos estudos do Evangelho, por exemplo,
quando nós falamos em estudarmos o Evangelho, nós na verdade não estamos falando de um estudo religioso, mas nós estamos falando de um estudo filosófico. E quando nós consideramos a doutrina espírita como uma filosofia de vida, ela depende da aplicação desses valores, dessas bases filosóficas que nós estudamos. Então, eu tenho uma filosofia de vida, que é me comportar pondo em prática aquilo que eu aprendo na teoria. E fazer isso com esforço, muitas vezes um esforço sobre-humano, nas situações mais básicas que nós temos. Quando nós falamos, e essa é uma situação bastante comum, quando nós falamos da prática da caridade, por exemplo, a primeira imagem que aparece para nós é de uma instituição onde nós estamos prestando algum tipo de serviço. Quando nós falamos sobre atitudes em benefício da humanidade, a primeira imagem que vem para nós é a desses grandes missionários que encarnaram aqui no nosso mundo. Então, na verdade, nós estamos tentando olhar a uma distância que vai muito além da nossa capacidade. Nós queremos dar saltos quilométricos para que nós alcancemos essa evolução. Só que nós não temos pernas para isso. Nós damos muitas vezes passos que são métricos, outros passos que são centimétricos e outros passos que são milimétricos. Cada um dentro de sua capacidade. Mas sempre temos que colocar na nossa mente que as atitudes que nós tomamos para alcançar esses níveis mais elevados, né, eu acho que, embora, como eu falei para vocês, esse texto não fosse espírita, ele traz para nós com uma clareza muito grande aquilo que nós desejamos alcançar. E nos permite, de alguma forma também, fazermos uma reflexão daquilo que nós somos na atualidade. É possível nós fazermos uma anamnese, fazermos uma radiografia da nossa consciência e nos encaixarmos em um desses níveis, desde aquele mais primitivo até esse mais elevado. Claro que nós não vamos conseguir de uma hora para outra ascender a esses níveis mais elevados. Mas a partir do momento em que nós colocamos como objetivo essa transformação moral, essa reforma íntima, nós vemos assim que expressões como reforma íntima, reflexão, pôr em prática os aprendizados do Evangelho começam a fazer sentido a partir dessas reflexões. O que significa reforma íntima? Significa largar essas muletas para que nós ascendamos a um nível mais elevado. Significa que nós, nos libertando dessas amarras do egoísmo, do orgulho, da vaidade, das sensações, dos nossos vícios, nos permite avançar de um modo mais objetivo para alcançarmos essa condição mais equilibrada e mais sábia também, de uma forma muito consistente. Não é apenas aquela fantasia de desejar ser alguém diferente. Nós somos aquilo que nós somos e somos capazes de alcançar também níveis mais elevados. E o nosso mundo hoje, ele é uma escola bastante exigente, porque em cada atitude, no momento que nós despertamos, nós temos neste momento um estímulo. Nós acordamos e pensamos assim: eu vou ter que levantar, eu vou ter que cuidar daquele trabalho, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Então já começamos a exercitar no momento em que a nossa mente começa a trabalhar. Começamos a analisar, por exemplo, as disposições, né, ou a ordem dos nossos compromissos, a intensidade, as responsabilidades. O El colocou para nós, né, tentar me classificar em que nível estou, chego à conclusão que depende do lugar. O meu gráfico varia muito, né? No trânsito é um nível, em casa é outro, no trabalho é outro, mas é exatamente isso que eu falo para vocês. Nós temos, certa vez eu fiz uma comparação de imaginarmos assim um gráfico, aquele gráfico de barras verticais, e nós colocamos em cada barra numa situação, numa circunstância. Então nós vemos que cada um de nós, como se fosse uma impressão digital ou um código de DNA, tem um gráfico próprio. Nós somos melhores num ambiente, somos melhores em outro, somos piores em outros, então cada um tem o seu próprio nível nesses
nesses ambientes diferenciados, de acordo com as circunstâncias, de acordo com a atividade que nós estamos realizando, de acordo com as relações que nós estabelecemos com as pessoas. Mas o importante é que nós façamos sempre uma revisão nesse nosso gráfico para saber exatamente o que melhorou, o que piorou. Que isso significa, na verdade, o autoconhecimento que Santo Agostinho disse para nós, lá na questão 919. Colocar a cabeça todo dia no travesseiro e fazer uma reflexão. Aquela reflexão de que o que eu fiz hoje no meu dia de positivo, negativo, o que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que reafirmar. Então esses nossos gráficos, que infelizmente nós não temos como representá-los através de uma imagem, ele seria para nós exatamente essa radiografia de quem nós somos, mostrando que num ambiente com maior intimidade nós somos mais arrogantes. No ambiente onde nós temos que ser submetidos a outra autoridade, nós muitas vezes demonstramos uma humildade verdadeira, muitas vezes uma falsa humildade e muitas vezes uma falsidade completa. Obedece pela frente e por trás a gente destroça aquela pessoa ou aquela situação. Então nós começamos a fazer uma análise, quem nós somos exatamente. Porque, como eu coloquei para vocês numa outra situação, nós temos ali diversas personalidades, múltiplas personalidades. E o objetivo de todos nós é fazer com que essas personalidades se unifiquem numa só, em que nós temos o mesmo comportamento onde quer que nós estejamos. Se eu estiver, por exemplo, frequentando uma atividade no centro espírita, dentro de uma igreja, não importa onde seja, eu sou aquela pessoa mansa, aquela pessoa que fala baixinho, aquela pessoa solícita, e aí então nós saímos e vamos para casa. Chegando em casa, aí nos tornamos então os grandes ditadores, ou os indiferentes, ou aqueles críticos o tempo todo. Então, na verdade, quando nós unificarmos essa nossa personalidade, nós seremos então a mesma pessoa em qualquer lugar. Se alguém me xingar, eu vou reagir da mesma forma. Se alguém me elogiar, eu vou agir da mesma forma. Então eu vou ter sinceridade, eu vou ter paciência, eu vou ter tolerância, eu vou ter equilíbrio, eu vou ter reações sempre positivas. Então nós estamos aqui agora criando uma imagem daquilo que nós desejamos ser. Então nós podemos colocar como meta principal aquilo que nós desejamos alcançar, mas de uma forma muito mais intensa, fazer com que esse autoconhecimento revele quem realmente nós somos. Porque a partir dessa revelação nós saberemos onde o trabalho se torna mais intenso. Se eu sou mais problemático dentro de casa, é em casa que eu preciso intensificar a minha modificação. Se eu sou mais problemático em outro ambiente, é lá que eu preciso fazer isso. Então temos sempre que manter esse nosso esforço constante para poder fazer com que aconteça essa unificação. E a partir dessa unificação, nós então chegaremos ao estágio evolutivo mais elevado. O professor colocou em cima, algumas vezes vemos a banda passar e nele ligamos a tal fato. Isso não seria uma alienação da pessoa? O que você acha dessa posição? Nós lemos sobre isso, Hermes. Depois eu passo para você esse texto, que nós temos exatamente um indivíduo no nível 3, que é aquele que argumenta muito, que deixa a coisa para lá, faz de conta que não é comigo, eu não perco meu tempo. Então continua sendo ainda um estágio evolutivo inferior, mas é mais elevado do que aquele que é mais agressivo, dos níveis mais primitivos. Então nós deixamos a violência de lado, mas continuamos ainda com essa argumentação, com essa fuga das nossas responsabilidades. E isso nós podemos aplicar, como eu falo para vocês, não adianta a gente ficar conversando sobre esses temas maravilhosos, esses temas elevados, se nós não virmos isso no dia a dia. Por exemplo, quando nós falamos em compromissos eleitorais, no momento de nossas eleições, em que nós não temos uma consciência política, no momento em que nós não assumimos as responsabilidades, eu não quero votar ninguém, vou votar no Tiririca, vou fazer não sei o quê, porque isso não me interessa. Quer dizer, a gente vai deixando para que os outros decidam, e quando eles decidem errado, nós criticamos. Numa sociedade em que nós constantemente criticamos a atitude dos outros, mas não percebemos as nossas próprias atitudes. Então, no nosso dia a dia, nós temos ali uma fartura de situações onde nós somos levados
a essas reflexões. Então, a partir do momento em que desperta em nós esse sentido mais observador, mais autocrítico, por exemplo, através de um estudo de uma mensagem como essa, nós começamos a ficar mais atentos o tempo todo. No momento em que nós reagimos, no momento em que nós pensamos, em que nós criticamos, em que nós respondemos, a gente fala, de imediato acende aquela luzinha vermelha. Opa, você está fazendo coisa errada. A gente pode dizer, não estou nem aí, faço mesmo. Então voltamos para o nível 1. Ou então assim, é mesmo, foi mal, não devia ter feito isso. Posso até não pedir desculpas, porque muitas vezes o orgulho não permite que nós façamos isso. Mas certamente nós ficamos atentos para não fazer isso de novo. Já é um passo significativo. Meus amigos, então nesse nosso tema livre, nós conversamos inicialmente sobre uma pergunta que o Zé fez a respeito de Jesus e a militância contra a escravidão naquela época. O Décio trouxe para nós aqui uma questão a respeito de um fenômeno físico de transporte, que eu vou depois trazer para nós aqui vários casos, para a gente poder chegar às nossas conclusões. E depois fechamos então com essa